Mais uma edição da sua revista CDS pelos 93,3 da nossa Rádio Diocesana. E nós estamos aqui com a visita ilustre em nossos estúdios do Diácono Francisco, fundador da Comunidade Missionária Divina Misericórdia. Nossos cumprimentos a todos os ouvintes, internautas da revista SDS. A Comunidade Missionária Divina Misericórdia, ela nasceu, obviamente, do coração de Deus, na cidade de Batatais, que pertence à Arquidiocese de Ribeirão Preto. E ela nasceu justamente da necessidade de que tivesse naquela cidade um olhar misericordioso para as pessoas que se encontravam em situação de rua. E aí é óbvio, não importando o que levou as pessoas a esta situação de rua. Se foi uso de droga, se foi uso de álcool, se foi desilusão amorosa, não importa. Mas precisávamos de que tivesse alguém que pudesse ajudar e acolher essas pessoas. Diácono, e como que o senhor iniciou o seu trabalho com a população em situação de rua? Na verdade é uma longa história, porque a minha formação, eu sou advogado, inscrito aqui na OAB de São Paulo. Olha só. Mas também fui militar, tenho a patente de capitão, tanto é que se você for na regional você vai ver muita gente ainda me chamar de capitão e não sabe que é a mesma pessoa, né? Assim, o capitão é uma pessoa, o diácono é outra, né? Não, nós somos a mesma pessoa. E nós trabalhávamos na Polícia Militar durante todos os quase 30 anos, sempre no combate ao uso de entorpecente. E naquela época havia uma visão de que o usuário era um criminoso comum. Era um criminoso e tal qual deveria ser tratado. E desde aquela época eu já lutava para que tivéssemos uma mudança de olhar para que o usuário fosse olhado não como um criminoso, mas como um doente. Só que era difícil, a Lei 6368 em vigor na época não tinha uma visão completamente diferenciada em relação a isso. E era caso de polícia. Então, quando você encontrava com uma pessoa usando droga ou uma pessoa embriagada pelo meio da rua, etc., era caso de polícia, você levava para a delegacia e por aí afora. E eu passei, então, quase que na polícia vendo e fazendo isso. Depois, já próximo da minha aposentadoria, nós tivemos a graça de conhecer o Proerd, que muita gente conhece, começamos a trabalhar com o Proerd. E eu comecei a fazer muitas palestras nas escolas, e dessas palestras, eram palestras para prevenção, mas, por incrível que pareça, ao terminar a palestra, eu era procurado por pai ou por mãe, com o caso já instalado, não era mais caso de prevenção, era caso de curativo, era caso de tratamento. Jovens que estavam com 16, 17 anos já envolvidos até o pescoço com o uso de drogas. E aí, então, naquele momento, eu ainda trabalhando na ativa, eu vi a necessidade de que na nossa cidade nós tivéssemos uma clínica, justamente nesta visão de ser um problema de saúde pública. E nós, então, no ano de 1996, nós fundamos uma comunidade terapêutica, né? Que graças a Deus funciona até hoje. Nós ficamos por mais de 10 anos trabalhando com esse trabalho, né? Naquela época não tinha absolutamente nada, a gente tinha que fazer eventos para poder sustentar a comunidade terapêutica. Agora, hoje, graças a Deus, bem estruturada, hoje nós temos o cartão Recomeço, então tem os leitos SUS, hoje as pessoas que vão fazer o tratamento, se elas estão trabalhando, elas são afastadas para tratamento de saúde, quer dizer, a família continua recebendo o auxílio doença, então quer dizer, uma coisa que nem se sonhava naquela época. Mas aí eu também deparei com uma realidade dentro da clínica, que eram as pessoas sequeladas. São duas coisas, as pessoas sequeladas, que não era caso de clínica mais, e mesmo aquelas pessoas que terminavam o tratamento, mas que não tinham vínculo familiar, ou seja, elas voltavam para a rua. Você tem os sequelados, que são aquelas pessoas que de repente estão numa cadeira de roda, de repente estão com câncer ou com uma outra doença, às vezes dá um AVC e por aí afora. Então a pessoa não usa mais droga, a pessoa às vezes nem conhece mais. Às vezes ela está com um problema mental tão sério, mas ela não tem vínculo familiar, ela perdeu os vínculos familiares, então ela fica para a rua. Então foi nesse momento que
é claro, por inspiração de Deus, né, ele nos mostrou que precisaríamos que tivesse um trabalho para acolhimento dessas pessoas, né? E a gente então foi onde que começou a pensar nessa ideia, e aí Deus nos ajudou. É uma longa história, eu gostaria de ter tempo para contar, mas não dá, é muita coisa, né? Mas eu só me lembro, resumindo, eu não era diácono, eu era ministro da Eucaristia, no ano de 2003, aí já aposentado, e no ano de 2003 eu fui com uma outra ministra da Eucaristia até a residência do padre na paróquia. O padre tinha recém-chegado à paróquia, e ela ia entregar lá umas túnicas para ele, e ela passou na minha casa e falou assim: olha, eu não quero ir sozinha porque eu sou mulher casada e eu não conheço o padre, chegou há pouco tempo na cidade, o senhor vai comigo? Eu falei, vamos. E ao chegar na casa do padre, a funcionária dele estava, ela falou assim: olha, o padre precisa falar com o senhor, mas ele não está falando, ele perdeu a voz. E ele veio com um papelzinho escrito que era para eu fazer as 3 celebrações do sábado e depois também as 3 celebrações do domingo, que ele ia ficar em repouso para ver se conseguia falar para celebrar a noite na paróquia. E ele me passou o papelzinho com os horários, eu até assustei, né? Vou presidir as celebrações da palavra, né? Mas a gente não era a primeira vez que ia acontecer isso. Mas ele disse também: olha, eu tenho uma palestra na Legião de Maria, num retiro, às 2h da tarde. E eu gostaria que o senhor fosse fazer essa palestra, né? E eu falei, aí eu me assustei. Qual o tema da palestra? O que o senhor já preparou? Ele falou, não preparei nada, você prepara. E isso era sábado de manhã e a palestra era domingo às 14 horas. E aí então eu fui para casa desesperado, eu até esqueci das celebrações da palavra. E eu fui para casa desesperado e mergulhei na internet. E aí eu fui mergulhar no mundo que eu não conhecia. Porque o nome da palestra era Misericórdia no Perdão. E eu digitava Misericórdia no Perdão no Google e mandava ver. E aí aparecia de tudo, né? E aí eu fui mergulhando de um site indo para o outro, de um site, eu fui me deparar com a história de Santa Faustina, eu fui me deparar com a história da devoção a Jesus misericordioso, eu fui me deparar com a história das obras de misericórdia, corporais e espirituais, e eu fui misturando tudo isso para preparar a palestra. E a minha palestra foi direcionada nesse sentido: a prática das obras de misericórdia, na busca de obter a misericórdia no perdão que Deus concede a cada um de nós. E fui para a palestra, à tarde, era uma outra paróquia, e quando eu cheguei na palestra tinha um padre que estava falando, a coordenadora chegou até a mim e disse: olha, depois que esse padre falar, nós temos um intervalo e o senhor fala em seguida. Agora, se o senhor preferir, a hora que ele terminar, o senhor já pode entrar direto, o senhor já está aqui mesmo, e a gente faz o intervalo e as perguntas depois. E eu concordei com ela. E eu fiquei ali perto da porta esperando o padre terminar. E nisso um rapaz que eu conhecia da cidade chegou até mim e disse assim: capitão, tem um rapaz que me procurou e ele está sujo, ele está com fome, está precisando de ajuda. E eu pensei, eu não sabia como fazer, eu pensei no senhor e eu vim aqui ver o que o senhor pode fazer por ele. E eu pensei comigo, agora eu não posso fazer nada, eu tenho uma palestra. Mas ao mesmo tempo eu pensei, deve ser algum bêbado, né? E sabe o que está fazendo? E eu disse para aquele rapaz: você tem condição de ir até onde essa pessoa está e trazê-la aqui? Mas na minha cabeça, o que iria acontecer? Ele não ia encontrar mais, é um bêbado que ele cruzou pela rua. Ele falou: não, eu vou lá. E ele foi. Eu falei: bom, agora ele não vai voltar mais mesmo, então eu fico tranquilo, faço minha palestra. Comecei a fazer a palestra, quando eu estou na metade da palestra, eu olho para a porta, quem que eu vejo? Eu vejo lá o rapaz com aquele senhor todo sujo, barbudo. Desculpa a expressão que eu vou usar, mas até chula a expressão, mas é o linguajar fedorento, né? Pessoa que, olha, quem olhava não dava nada. E eu olhei para aquela pessoa na porta e eu fiquei desesperado, porque eu estava falando e eu percebi que as senhoras que estavam ali ouvindo a palestra começaram a ficar incomodadas, né, com a presença dele. Eu acabei de fazer a palestra, fui até ele e aí naquele momento disse para ele: olha, eu ainda tenho que esclarecer as dúvidas, as perguntas, então você espera aí que eu já vou te atender. Mas aí eu falei: ele não vai poder ficar aqui. Eu pensei, eu vou pedir para ele ficar dentro da igreja, né? Mas eu falei: mas se mandar ele lá para a igreja, a nossa igreja é um ponto turístico, vai muitos turistas, por causa das telas de Portinari, eles vão chamar a polícia para ele, não vai dar certo. Qual que é o lugar que ninguém vai incomodar? Na rodoviária. Você me espera na rodoviária, a hora que eu terminar eu vou lá, a gente vai providenciar alimentação, o que você precisar. E aí, dito e feito. Só que quando eu terminei tudo e fui para a rodoviária, uns 20 minutos depois, não encontrei mais. E nunca mais eu vi essa pessoa. Eu só posso dizer uma coisa: a cidade de Batatais, quem conhece, é uma cidade pequena,
não tinha nenhum ônibus saído naquele horário, carona para aquela pessoa ninguém ia dar no estado de sujeira que ele estava. Eu, como comandante da Polícia Militar da cidade, acionei as viaturas todas para vasculhar, para patrulhar a cidade. Ninguém encontrou mais aquele rapaz. E isso acabou com a minha paz. Olha só. Isso acabou com a minha paz, porque aí eu não me perdoava. Eu estava falando de misericórdia e eu perdi uma oportunidade de ajudar uma pessoa. E aquilo foi martelando na minha cabeça, mas depois rezando e pedindo a Deus que mostrasse. E aí então veio uma passagem do livro de Samuel, num diálogo entre o profeta Natan e o rei Davi, onde ele diz que todo mundo tinha sua casa e que o Senhor estava na tenda, o Senhor não tinha uma casa. Ele dizia, e a passagem diz exatamente isso, o Senhor quer uma casa. O profeta, né, cobrando do rei que construísse uma casa para o Senhor, o templo para o Senhor. E aí eu pensei comigo, é isso que Deus quer que eu construa uma igreja, né? Mas ao mesmo tempo veio na minha cabeça, mas a cidade já tem tanta igreja, e para construir igreja é o bispo, é o padre, não sou eu, né? E aí eu fui bater no Mateus 25, capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, a passagem do juízo final, né? Da comida quem tem fome, da água quem tem sede. Aí eu falei, isso é obra de misericórdia. Eu falei, o que nós temos que fazer? Uma casa onde nós possamos dar comida, dar pouso, acolhida, roupa, cuidados para Jesus que está presente na pessoa do pobre, na pessoa do doente, na pessoa do abandonado, na pessoa mesmo do presidiário. E foi aí então que nós levamos esse pensamento para o padre, e com certeza isso não veio da minha cabeça, porque eu não teria jamais imaginado tamanha obra que é de Deus, é óbvio. E aí o padre concordou, nós fizemos uma assembleia, e a partir do dia 1º de outubro do ano de 2003 foi fundada então essa associação privada de fiéis. E aí fomos também na legislação civil fazer o estatuto para poder ter o CNPJ e poder começar a trabalhar e atender as pessoas. Muito bem, o Diácono Francisco, da comunidade missionária Divina Misericórdia, fundador, né, dessa comunidade. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, no sentido de que o senhor realiza um trabalho, muitas vezes entendido como raro, dentro aí das instituições religiosas no Brasil e próximo às populações mais marginalizadas, mais sofridas. Como que o senhor vê o seu trabalho dentro do Brasil que temos hoje? Infelizmente, é uma coisa que não é muito compreendida, porque quando nós olhamos para a igreja, e a igreja de Jesus Cristo, ela tem uma opção preferencial pelo pobre que não é dela, eu digo que é a opção de Jesus Cristo. Basta olharmos os evangelhos. Viver radicalmente a pobreza significa também isso. Partilhar aquilo que temos, aquilo que somos, com aqueles que menos têm ou que menos... Não que menos são, porque diante de Deus nós somos todos iguais. Mas, dentro da igreja também nós temos olhares desconfiados, né? Porque tem muita gente que diz assim, isso é problema do governo, a igreja não tem nada a ver com isso, etc. e tal. Mas nós dizemos da carta de São Tiago, né? A nossa fé deve ser traduzida em obras. E que obras são essas? Se não ajudar os nossos irmãos. Como é que eu posso traduzir o meu amor ao próximo, se não for desta forma, de estender a mão e de ajudar? Não basta amar com palavras, dizer que ama o irmão, que ama o próximo. E vou mais além. Jesus nos deu esse mandamento para que nós amássemos uns aos outros como Ele nos ama. Então isso é muito importante. Uma outra coisa, quando nós olhamos para uma sociedade, e aí agora falando do poder político, né? Que sempre parece que quis ter pobre de estimação. Desculpa a expressão que eu uso, mas é isso. Parece que não quer que o pobre saia da pobreza. É verdade. Né? Parece que existe essa cultura, né, de mantença das pessoas na linha da pobreza. Quando, na verdade, nós devemos trabalhar para retirar as pessoas da linha da pobreza e fazer com que elas possam depois caminhar com suas próprias pernas. E nós sabemos que isso é maravilhoso quando a gente vê, e nós temos na comunidade diversos testemunhos assim. Obviamente, nós temos casos em que a gente sabe que a pessoa, por exemplo, está prostrada em uma cadeira de roda, perdeu a memória, às vezes está cego, às vezes está surdo, a gente sabe que ela não vai, ou então está com uma doença incurável, a gente sabe que ela não vai sair daquela situação. Mas pelo menos naquela situação, a gente dar a dignidade para ela, dignidade de filho e de filha de Deus. Uma outra coisa também importante,
E por onde eu passo, eu sempre bato bastante nessa tecla. Às vezes o nosso trabalho não é compreendido e é muito criticado, por exemplo, por alguns técnicos. Eu vou citar claramente aqui, por exemplo, vamos pegar as assistentes sociais. Eu amo de paixão as assistentes sociais. Eu tenho uma filha que é assistente social, está fazendo mestrado, inclusive, nessa área de assistência social. São mais do que necessários, esses profissionais, a atuação deles. Só que nós precisamos entender uma coisa. Assistência social não é caridade. Caridade não é assistência social. E graças a Deus. Porque caridade é caridade e ponto. Por que eu digo isso? Porque a caridade não exige contrapartida. A caridade não exige contrapartida. Quando você faz a caridade, você ajuda as pessoas, você não pede nada em troca. Absolutamente nada em troca. Eu não vou dizer para a pessoa, olha, eu vou te dar essa cesta básica se você pôr teu filho na catequese. Eu vou te dar isso se você fizer aquilo. Não. Agora, a assistência social, sim, ela faz isso e tem que fazer, exigir a contrapartida. Então, ou seja, eu te dou o Bolsa Família, mas a carteira de vacinação dos teus filhos tem que estar em dia. Eu te dou isso aqui, mas teus filhos têm que estar na escola. Então, quer dizer, mas é um campo completamente diferente. E eu parto para aquela velha máxima que diz assim, mas nós não podemos ficar dando peixe para a pessoa, tem que dar vara para a pessoa pescar. E eu digo o seguinte, existem pessoas que estão tão famintas, tão debilitadas, que se você der a vara para ela pescar, ela vai cair com vara e tudo dentro do rio e morrer afogada. Então você precisa dar o peixe primeiro. Você tem que tratar, tem que matar a fome primeiro. E aí depois você vai ensiná-la a pescar. E isso é caridade. Porque a caridade, num primeiro momento, ela acolhe a pessoa, cura suas feridas, dá um prato de comida, dá um banho, faz a barba, põe uma roupa limpa, dá dignidade para a pessoa. E depois nós vamos ver as necessidades outras. A caridade primeiro abraça. São Vicente de Paulo tem uma frase fantástica. Ele diz assim, a caridade fecha os olhos e abre os braços. Diácono, nós sabemos aí do aumento do número de pessoas em situação de rua e sobre a falta de respostas do poder público em relação aos centros de acolhida e também a falta de... francamente, a nossa comunidade Divina Misericórdia aqui de São Carlos sofrendo também com a falta de repasses do poder público para poder ajudar no sustento, né? É viver da providência, mas é um desafio diário também, porque eles fazem aquela questão de vans, você vem, faz uma superlotação de pessoas em situação de rua, joga para outra cidade e uma vai passando para outra essas pessoas e ninguém resolve nada. Aí é que eu falo que entra o papel da assistente social, porque esta é uma área específica de atuação dela. Esse é um serviço considerado de alta complexidade. Nós temos o baixa, o média e o alta complexidade na área da assistência social dos trabalhos que são executados. No nosso caso, é considerado de alta complexidade. E por que de alta complexidade? Simplesmente porque a população em situação de rua é uma população muito debilitada em todos os sentidos. É uma população muitas vezes comprometida com muitas coisas, seja no aspecto, por exemplo, da saúde, né? A questão da higiene, a desnutrição, seja no aspecto dos vínculos familiares, quer dizer, as questões afetivas, né? E aí já envolve as questões psicológicas, seja nas questões judiciais, por exemplo, muitas das pessoas que estão em situação de rua estão com processos, ou são egressos do sistema prisional, que infelizmente é daria outro programa, né, se fôssemos falar do sistema prisional brasileiro. E a comunidade conhece, porque nós da comunidade fazemos pastoral carcerária, visitamos, aqui em São Carlos ainda não temos condição de fazer, mas na Arquidiocese de Ribeirão Preto nós visitamos os presídios, as penitenciárias, e a gente sabe que, infelizmente, o que acontece? Muita gente que nós assistimos, de repente, nós encontramos dentro do presídio. E muita gente que a gente conhece dentro do presídio, de repente, bate na nossa porta. Então, por isso que é alta complexidade. Então existe um preconceito, uma discriminação muito grande, porque as pessoas têm medo. Algumas, eu diria assim, talvez até com razão, mas a pessoa tem medo de trabalhar com esse público. Então muita gente que afasta, que é longe, tira isso daqui.
mesmo que seja para jogar debaixo do tapete, mas seja para esconder. Graças a Deus, em virtude justamente desse trabalho, e isso é trabalho delas, das assistentes sociais, nós tivemos uma diminuição muito grande nesse ponto, porque era muito comum o prefeito contratar uma van, um ônibus. Eu tenho uma cidade vizinha aqui, que eu não vou falar o nome, é claro, mas é um caso que inclusive tem um processo rolando, em que o prefeito simplesmente lotou um ônibus e ainda prometeu para eles que era um passeio turístico. Nós vamos fazer um passeio para vocês. Ele levou eles para uma cidade que é turística, chegou lá, desceu, mas aí não falou nada. Vamos passear, vocês podem. Deu lá um dinheirinho para comprar qualquer coisa e o ônibus foi embora, até hoje não voltou. Aí depois, quer dizer, as pessoas começaram a reclamar na cidade. Aí elas, e inclusive foi filmado isso, né? Mas hoje isso acontece menos, né? Mas o que a gente tem a dizer então? Então, diante de toda essa ramificação de complicações que envolvem a população de rua, é uma dificuldade muito grande encontrar pessoas que queiram trabalhar. Para o poder público, né? Eu não posso, às vezes, ser mesquinho também de só atacar. A gente tem que entender que, de repente, a parte, por exemplo, e quem trabalha aqui em entidade sabe disso, nós tivemos a mudança na legislação. Vou citar especificamente a Lei 13.019, que é uma lei que foi tão complicada que ela demorou 4 anos para depois começar a valer. Porque, e quando ela entrou em vigor, e ela entrou por etapas, primeiro para a União, depois para o Estado, depois para o município. Quando ela chegou no município, vocês imaginam que metade dela já tinha sido alterada, né? Mas então, de repente, para você cumprir aquilo ali, e isso te impede de celebrar convênios com o poder público, de receber repasses de verba e tal. Porque quando você citou viver da providência, e isso está no nosso estatuto canônico, nós estamos impedidos de fazer eventos. Nós não fazemos bingo, nós não fazemos quermesse, nós não fazemos rifa, almoço, jantar, baile, seja lá o que for, nós não fazemos. Nós temos que viver da providência. Mas essa providência não implica que a parte que cabe ao poder público não tenha que ser feita. E é claro que, inclusive hoje, tive uma reunião com a secretária da assistência social aqui do município de São Carlos. Estamos aí procurando tentar melhorar aquilo que já fazemos, para poder dar uma assistência melhor ainda para essas pessoas que estão de rua, porque cada uma tem uma situação. E você que está me ouvindo, precisa entender que tem aqueles casos da população que está na rua que ele não quer sair da rua. Então aí você tem que fazer um trabalho de abordagem. Porque hoje o que eu vejo nas nossas casas? Nós temos 11 casas espalhadas aí pelo estado de São Paulo. O que eu vejo das pessoas que nos procuram? A pessoa que está em situação de rua, geralmente ela procura um abrigo quando tem algum problema. Ou porque está com problema na justiça, tem que dar um endereço, tem que estar num lugar dormindo de noite, não pode ficar para a rua, porque senão vai ser presa. Ou porque está com alguma doença grave, ou porque está doendo alguma coisa. Seja dor de dente, seja tuberculose, seja hepatite, seja HIV, seja o que for. Então ela procura o abrigo. E é claro, a gente vai dar o atendimento, inclusive com a rede de saúde pública para fazer o tratamento da pessoa. Então, mas muitas pessoas que estão na rua, eles não querem sair. Então aí tem que ser feito um trabalho de abordagem, e aí essa abordagem não pode ser curiosa, tem que ser uma abordagem técnica. Porque para tentar fazer um trabalho de convencimento, para poder fazer com que as pessoas aceitem ir para um abrigo, e lá no abrigo dar a continuidade no trabalho de verificar a questão dos vínculos familiares dessa pessoa, para que ela possa ter um processo de retomada desse vínculo para retornar para sua família. Então é um caminho que não é tão simples assim. Diácono, nós acompanhamos continuamente a comunidade aqui em São Carlos e sabemos do excelente trabalho realizado pelo irmão Júnior, pela Renata e toda a sua equipe lá, e não é apenas acolher, mas também dar a essas pessoas que ali estão a formação espiritual, também a questão de toda a saúde, o todo o amparo necessário emocionalmente. Foi muito bom você lembrar isso. Primeiro, o meu eterno agradecimento a essas duas pessoas que Deus colocou no nosso caminho, Júnior e Renata. A obra em São Carlos, na cidade de São Carlos, não aconteceria se não fossem essas duas pessoas que Deus escolheu, que Deus chamou, e eles responderam sim, deixaram tudo para se dedicar a isso. Não fazem outra coisa em suas vidas que não seja
esse trabalho. Agora, é importante a gente destacar, e aqui lembrando do nosso Papa Francisco, que é jesuíta, um princípio jesuíta. Nós devemos buscar atender todo homem e o homem todo. O que significa isso? Todos os homens, sem exceção. Hoje, a nossa comunidade atende pessoas de 0 à eternidade. Quando nós começamos, a gente trabalhava com 18 a 60. Então, hoje, eu tenho... Nas nossas casas tem bebezinho de 20 dias, foi abandonado no hospital, tal, etc. Então, quer dizer, nas casas-abrigos. Eu tenho pessoas idosas, eu tenho mulheres, eu tenho homens, e agora nós também estamos trabalhando esta questão do público LGBT, que também você tem que acolher, você tem que saber como diferenciar diante daquilo que as políticas públicas falam. Mas uma coisa interessante é que quando nós acolhemos, a gente diz assim, a primeira necessidade que você vê, obviamente, é material. Então você olha para a pessoa, você precisa tomar um banho, precisa fazer barba, precisa cortar cabelo, precisa trocar essa roupa que está suja, está rasgada, precisa tomar um banho. Aí de repente você vai olhar, você encontra uma ferida na pessoa, você encontra alguma coisa inchada, a pessoa reclama que está com dor, etc. Eu tenho que levar no médico, né? E aí começar a fazer um acompanhamento médico. Em muitos casos, às vezes, já fica internado até, né? Porque às vezes o quadro já é mais grave. Aqueles que vão ficando conosco, aí você tem, eu estou falando ainda de necessidades materiais. Sim. Eu tenho que dar alimentação, eu tenho que dar comida, né? Como eu disse, o remédio, a cama, o local para dormir, etc. E tal. Mas aí quando a gente começa a conviver com eles, a gente percebe que a necessidade maior dele não era a necessidade material, era a espiritual. Era a questão efetiva. E aí você começa a conversar, a pessoa começa a contar a história dela, as dores, tudo aquilo que ela já passou na vida e etc. Tal. Eu, em muitos casos, quando ouço, eu olho para a pessoa e digo assim, meu Deus, se fosse comigo, eu não sei se eu teria suportado. E essa pessoa está aqui dentro de mim agora e eu não posso culpá-la por ela estar na rua, por essa situação. E aí a gente, então, entra a questão espiritual, que é de suma importância. Esse acolhimento, o abraço, de mostrar que ela é querida por Deus, de mostrar porque ela tem que resgatar a sua autoestima, porque tem uma outra coisa muito importante de se destacar, que no meio desse público existe um altíssimo índice de suicídios, porque eles perderam a autoestima, eles perderam a vontade de viver, eles se entregaram e muitos buscam na morte uma forma de libertação, isso tem que ser destacado. E a gente vai convivendo com eles, a gente vai aprendendo a amar cada um deles, mas o que eu digo que me chama muita atenção e que fico assim, muito emocionado de dizer, é que depois a gente, conversando e convivendo com eles, muitos deles pedem que querem frequentar a igreja. A gente não exige nada, é claro, porque eu atendo mulher, homem, espírita, protestante, católico, não importa, a nossa porta é aberta. Mas às vezes muitos manifestam esse desejo. Eu tenho casos de pessoas em nossas casas que foram acolhidas em que a igreja, como Congregação Cristã, Assembleia de Deus, Batista, iam buscar e traziam de volta para os seus cultos, porque a pessoa era professava essa fé. Nós temos casos, graças a Deus, isso é muito bonito de se dizer, de pessoas que foram acolhidas por nós e que manifestaram o desejo de estudar. E começaram a fazer o EJA, o supletivo, e sai de noite da casa, sai de noite, vai para a escola e volta depois para casa novamente. Eu falo aqui da realidade, se juntarmos todas as nossas casas, eu hoje tenho mais de 10 pessoas que estão fazendo ensino fundamental na rede. São 7 pessoas fazendo colegial. Eu tenho 4 pessoas fazendo faculdades, né? Eu tenho uma pessoa fazendo direito, uma pessoa fazendo administração, aliás, 6, minta, tem hora que às vezes a gente esquece aqui, ó. Eu tenho um fazendo direito, eu tenho um fazendo administração, tenho 2 fazendo enfermagem, faculdade Claretianas, e tenho 2 fazendo serviço social. Ex-moradores de rua. E tenho um padre. Olha que digno. Que está fazendo missão no Amazonas, e que, graças a Deus, também passou pela comunidade, conheceu o amor de Deus na comunidade e manifestou o desejo de servi-lo na igreja. Ele foi para o seminário, fez o seminário, foi ordenado e está fazendo missão lá no Amazonas hoje.
Diácono, como o pessoal pode ajudar a comunidade Divina Misericórdia, tanto de São Carlos como as demais, porque são várias cidades que nos ouvem agora, como o pessoal podem ajudar? Bom, as pessoas podem nos ajudar, primeiro, que é o que eu mais preciso, oração. Aí você não precisa sair de onde você está. Você pode, por exemplo, se for a missa hoje à noite, a missa no final de semana, domingo, coloca lá na intenção, pelos missionários da comunidade Divina Misericórdia. Rezem por nós, é a coisa que nós mais precisamos. Porque o que nos sustenta, o que nos mantém em pé, é a sua oração. Agora, no aspecto material, nós precisamos de tudo, porque nós somos pensão completa, eu costumo dizer. Nós não fechamos fim de semana, nós não fechamos para férias. A gente funciona direto, sem parar. De manhã, de tarde, de noite, tem que dar café da manhã, tem que dar almoço, tem que dar janta, café da tarde, café da noite, roupa de cama, é colchão. Então, ou seja, tudo é móveis, é sofá, é televisão, tudo a gente precisa. E como a gente vive da misericórdia, eu costumo dizer assim, pouquíssimas coisas em nossas casas são adquiridas zero, é tudo quase que usado que nós ganhamos. E a gente se adequa. Então, qualquer tipo de doação nesse sentido nos é bem-vinda. Também aqueles que puderem, quiserem colaborar financeiramente, porque eu costumo dizer o seguinte, né? Existem coisas que não tem outra forma a não ser, por exemplo, eu não consigo pagar a energia elétrica com um pacote de arroz. Eu sei que você me dando um pacote de arroz, eu vou preparar a alimentação. Mas então, de repente, se a pessoa falar, eu quero ser sócio, eu quero doar R$10 por mês, ou eu quero fazer uma doação em dinheiro, pode procurar a nossa casa aqui em São Carlos. E também tem outro detalhe que é muito importante se esclarecer. Quando você faz a doação, e eu sempre falo isso para todos os irmãos coordenadores nossos, às vezes a pessoa fala assim, às vezes não quer pegar dinheiro, então eu falo assim, eu te dou o talão da luz ou da água, você vai lá e paga, pronto, acabou, fez a sua doação, você não me passou dinheiro na minha mão, não tem problema nenhum. Então isso também é uma forma de nos ajudar, né? Agora, o mais importante que eu sempre digo, é aqueles que puderem que visitem as nossas casas, e que, conhecendo o trabalho que lá está sendo feito, porque eu acho muito importante isso, aquele que doa, ver para onde está indo sua doação. Se você levou um pacote de arroz e você chegar lá e ver a pessoa com um prato de comida, você fala, puxa vida, olha, eu estou ajudando essa pessoa a comer. Eu tenho um episódio, assim que nós começamos o trabalho, por volta do ano 2003, isso me marcou muito, por quê? Porque eu fui celebrar uma celebração de exéquias no funeral, uma celebração funeral, no velório. E aí, ao término da celebração, a filha do falecido disse para mim assim, olha, o meu pai tinha muitas roupas, que são todas boas, e eu não sei o que eu vou fazer com essas roupas, o senhor aceita? Eu falei, mas é claro, as pessoas que nós acolhemos, quando chega, geralmente tem que jogar a roupa fora, porque está tudo rasgado, suja, nossa, claro que eu aceito. E tem calça, tem paletó, tem blusa, tal. E ela pegou e falou, o senhor busca na minha casa? A gente busca, ou se você quiser ir lá levar. Ela falou, não, se o senhor puder buscar. E aí eu fui na casa dela buscar, ela falou assim, nossa, mas eu não arrumei, ainda tá faltando, eu queria lavar tudo, passar tudo, mas já tem um pouco aqui que tá bom, você leva? Eu falei, levei, peguei um monte de sacola de sapato, roupa, boné, camisa, paletó, pus dentro do meu carro e levei para a comunidade. E ela falou assim, assim que eu terminar de arrumar os outros, aí eu ligo pro senhor buscar, ou então eu mesmo vou lá levar. Sidney, passou acho que uma semana, ela foi na comunidade levar. E nós tínhamos um doentinho, que estava numa cadeira de roda, porque ele tinha amputado a perna, e a gente punha ele assim na entrada para tomar um solzinho de manhã cedo, e ela chegou com o carro dela de manhã, com o restante das roupas. E a hora que ela desceu, ele estava vestido com a roupa do pai dela. Olha só. Essa mulher começou a chorar, ela foi até a cadeira daquele doente, ela abraçava como se verdadeiramente fosse o pai dela. Eu falei, então isso não tem preço que paga, porque ela viu que aquela roupa que era do pai dela serviu para alguém. Então é muito importante você ir visitar justamente por isso. Então essas são as formas com as quais você pode nos ajudar. Mas eu reforço bem, nunca se esqueça de orar por nós. Dias do Senhor, eternamente eu cantarei. Muito bem, são 11 horas e 58 minutos, nós estamos de volta. Você já ouviu aí o padre Christian Shankar, também o Dom Eduardo Malaspina, na programação da nossa revista. E nós estamos aqui com a visita ilustre em nossos estúdios do Diácono Francisco, fundador da comunidade missionária Divina Misericórdia. Diácono, quero perguntar para o senhor o seguinte: no meu ponto de vista, o mundo está carente de misericórdia.
O que cabe a nós como cristãos fazer? Uma pergunta bastante interessante e cuja resposta é muito complexa. E complexa por quê? Porque ela poderia ser simples, mas ela se torna complexa na medida em que a sociedade atual ela vive de uma forma tal, primeiro, como se Deus não existisse. E misericórdia é o maior atributo de Deus. A misericórdia é o maior atributo de Deus. E obviamente que eu ouvindo Dom Malaspina falar sobre o perdão, eu costumo dizer que a misericórdia ela vai além do perdão. Né? A misericórdia não é um simples perdoar. Ela vai buscar além. Na medida em que o mundo descarta Deus, ele descarta esse atributo, que é a misericórdia. As pessoas se tornam indiferentes umas com as outras. Hoje nós temos a questão do individualismo, as pessoas se voltam, só olham para si. Eu fico olhando, a gente trabalha muito com aconselhamento. As nossas famílias hoje, as pessoas vivem dentro de suas casas como se fossem hóspedes de um hotel. Elas não se relacionam, elas não conversam. Você sai de um quarto, o irmão cruza com o outro irmão no corredor, não fala bom dia, não fala nada. Cada um vai tomar café num horário diferente, almoça num horário diferente. Pode parecer banal, mas nem assistir televisão junto não assiste mais, porque cada um tem sua televisão no seu quarto, ou assiste pelo celular, quer dizer, cada um tem que ter o seu. Então, quer dizer, quando eu falo que tudo é meu, em torno de mim, eu passo a ser o centro, o restante não importa. E obviamente que a misericórdia ela é o contrário. Porque a misericórdia ela é aquilo que, como nós vimos no evangelho de domingo, né, do samaritano, é aquilo que me empurra para o outro. É aquilo que me faz caminhar na direção do outro. E mesmo aquele evangelho nos dá um ensinamento muito grande, porque muita gente poderia dizer, eu não tenho tempo, eu não tenho condições, eu não tenho coragem, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não posso. Não. Alguma coisa você pode fazer. Eu costumo dizer assim, vamos pegar, eu falo sempre a questão da nossa obra. Se você, de repente, não tem tempo, porque realmente pode ser que você trabalhe das 6 da manhã às 6 da tarde, de noite vai para a faculdade, sábado trabalha, vai bico, então você não tem tempo, você não pode ir lá. Mas você pode ajudar as pessoas que estão lá. Mas você está doente, está acamado, você pode rezar para as pessoas que estão lá. Quer dizer, de uma forma ou de outra você pode ajudar. Porque veja que naquele exemplo do Evangelho, você vê que o samaritano ele tinha compromisso também, ele não pôde ficar. O que ele fez? Ele pegou o dinheiro, entregou na hospedaria e disse assim, olha, cuida, faça o que for preciso. E se esse dinheiro acabar, você pode gastar que na volta eu pago. E ele foi embora, ele não ficou ali. Muita gente pensa que o samaritano ficou ali. Não, ele foi embora porque ele tinha compromisso também. Mas ele não abandonou. Então, hoje, quando nós falamos que o mundo precisa da misericórdia, porque justamente você vai olhar para as nações, você vai olhar para as pessoas, para as sociedades todas desse mundo contemporâneo, né? Esse pós-modernismo, a visão que se tem é só do eu. O Papa Francisco tem falado tanto o que nos causa vergonha. Eu fico lembrando daquela foto de anos atrás, daquela criancinha, né, que estava morta ali na praia. E aí agora, semana passada, nós vimos outra foto, quer dizer, são refugiados. Quer dizer, é uma situação, quer dizer, as pessoas estão fugindo da fome, as pessoas estão fugindo da guerra. E aí eu falo, vou fazer muro aqui, você não vai entrar, porque aqui é meu. Aqui, esse país aqui você não entra. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Isso é a maior prova da falta de misericórdia, como você bem frisou, né? E aí você entra, chega aqui na nossa cozinha, de você falar que você está passando, eu sempre digo isso, né? Você está passando pela rua e isso a maioria acontece, né? E aquela pessoa que está ali ferida, machucada, como se ela não existisse, é indiferente para você, como se fosse um toco que estivesse ali, né? Porque até talvez se fosse um cãozinho, alguém ia fazer alguma campanha ou ia tomar cuidado. Mas de repente é um ser humano que está ali. E as pessoas são indiferentes, as pessoas não têm misericórdia mais.
Porque quando a palavra misericórdia ela é tão interessante, porque se nós olharmos o seu radical, a sua raiz, a gente vai dizer assim, é misérias e coração. É o cardio, né? Misericórdia. Então significa colocar as nossas misérias no coração de Deus. Então são misérias mesmo, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Então quando a gente fala da miserabilidade, a gente fala do miserável, quer dizer, é aquela pessoa que já foi despojada de tudo. Mas aí vem um coração de Deus, um coração amoroso que se abre para abraçar toda essa miserabilidade humana. Isso é misericórdia. E nós somos, como cristãos, chamados a ser sinal da misericórdia. Obviamente que você, Sidney, eu, o Dom Paulo, o padre fulano, o padre... Nós não vamos mudar o mundo. Jamais. Nem deveríamos ter tal pretensão, porque é impossível, não tem como. Mas você pode mudar aquilo que está ao seu redor. Se eu mudo o que está ao meu redor, você muda o que está ao seu redor, o outro muda, aí sim a gente vai conseguir fazer essa multiplicação acontecer e a gente pode mudar o mundo. Exemplos, nós temos aos montes ao longo da história. E eu vou dizer que não só dos próprios santos da nossa igreja católica. Por exemplo, nós temos, eu não vou citar todos aqui, para não tomar muito tempo, mas nós temos alguns baluartes que são referenciais para nós. Santa Faustina, obviamente, por causa da devoção ao coração misericordioso de Jesus. Mas os outros nossos baluartes, São Lourenço, São Francisco e Santa Teresa de Calcutá. E aí não precisaríamos dizer por quê. São Lourenço, para mim, ele diz uma frase, muita pessoa pensa que ele é baluarte porque eu sou diácono. Não, não tem nada a ver. Quando a comunidade foi fundada, eu não era diácono, então ele já era baluarte. Porque ele tem uma frase fantástica, que ele diz assim, eu não vou contar a história porque é muito longa, mas a frase dele é assim: os pobres são o tesouro da igreja. Ou, se quiserem trocar, o tesouro da igreja são os pobres. Uma igreja que não tem os pobres, não tem tesouro, uma igreja que não cuida, que não olha para os pobres. E é por isso que o Papa Francisco repete tanto: uma igreja pobre para os pobres. Segundo, São Francisco. Todo mundo conhece a história de São Francisco com os doentes, com os leprosos, com os pobres, etc. Madre Teresa de Calcutá, então, essa santa mulher tão odiada, né? Que eu nunca vi um santo na igreja ter tantas obras contrárias, livros, filmes, documentários que falem mal. Ela tem, que julgo eu ser a maior prova de que é uma mulher de Deus. Porque aquilo que é de Deus incomoda. Aquilo que é de Deus, às vezes, não é bem visto pelo senso comum da humanidade. E nós temos aqui o exemplo de Irmã Dulce, que vai ser canonizada no dia 13 de outubro próximo. Meus irmãos, você olhar para aquela mulher, eu estou dizendo que ela é não só conterrânea, mas ela é contemporânea nossa. É uma mulher do nosso tempo. Nós vimos essa mulher na televisão, nas entrevistas, ou muitas pessoas viram. Eu tenho uma irmã na comunidade que almoçou, esteve ao lado de Irmã Dulce. Aí você olha para aquela mulher franzina, fraquinha, pesava 50 quilos, baixinha, sem expressão alguma. E fazer o que ela fez, é o maior hospital da Bahia. Mas ela começou mudando o que estava em torno dela, atendendo os pobres na porta da casa dela. E depois, a partir de um galinheiro, que todo mundo deu risada dela, né? E eu fico imaginando que a vigilância sanitária, é claro que não daria alvará para funcionar um galinheiro como hospedaria, né? A prefeitura não daria também alvará de funcionamento. E por aí afora, quer dizer, as assistências sociais morreriam do coração, quer dizer, isso é desumano, é montado. Mas foi o que ela fez. E essa coragem dessa mulher possibilitou que nós tivéssemos hoje o Hospital de Santo Antônio, que atende milhares e milhares de pessoas. Então, eu estou citando exemplos, e você começou aqui, eu ouvindo a hora que cheguei aqui, você falando de Nelson Mandela. E aí nós poderíamos emendar Mahatma Gandhi, que eu admiro tanto a história dele, Martin Luther King. Então, ou seja, nós temos tantos personagens da história que mudaram a história de nações, de povos. Então, quer dizer, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue melhorar esse mundo. E aí vocês podem ter certeza que eu repito sempre aqui, não é porque existe a comunidade Divina Misericórdia que os moradores de rua vão deixar de existir.
Porque senão você iria, eu vou parafrasear aqui, seria, não é porque tem barbeiro na cidade que não vai ter gente com barba, né? Não é isso? Mas pelo menos quem quiser raspar a barba tem um barbeiro lá. Então, assim, o importante é não deixar que esses nossos irmãos de rua queiram ajuda e não encontrem lugar para ser ajudado. Então, é muito vergonhoso para o município, e isso aconteceu em São Paulo, é uma vergonha para todos nós, é uma vergonha para a igreja encontrar um irmão morto de manhã e dizer que ele morreu de frio. Morreu de frio. Eu já tive dentro de uma de nossas casas uma pessoa que morreu de inanição, que é uma coisa absurda, porque quando foi se tentar dar cuidados para ele, o estágio da inanição já estava tão avançado que não teve retorno. Uma pessoa morreu de fome, morreu por falta de comida. E a gente pensar que a gente joga tanta comida fora, as pregações que faço por aí eu sempre falo, tudo que sobra na tua geladeira está faltando na geladeira de alguém. E a gente precisa começar a pensar nisso. E a Ana do Embaré acabou de ligar aqui, diácono, para falar que se nós tivéssemos uma política, assim como nós temos nossas regras dentro de nossas casas, e doasse 1 hora do nosso dia a algum irmão, a sociedade também poderia ser transformada. Mas sem sombra de dúvida. E vou além, Ana. Quando você falou dentro das nossas casas, também com os nossos. Porque eu sempre me pergunto, o que é que me fez que eu poderia estar na situação de rua hoje? Eu poderia estar dentro de um presídio. Eu poderia estar jogado aí pelas calçadas. Por que eu não estou? Então, a primeira coisa, cuidar dos nossos. Dentro da família. Porque ninguém está isento disso. É claro que uma grande parcela entra a questão do poder econômico, etc. E tal. Mas eu já acolhi pessoas em situação de rua de todos os naipes que os senhores possam imaginar. Eu já acolhi dentista, médico, advogado, enfermeiro, eu já acolhi piloto de avião. Então, quer dizer, aí você vai conversar com a pessoa, ver a história para ver o que levou ela àquele estado de... Por exemplo, eu vou citar um exemplo, claro, obviamente não vou falar o nome nem a cidade, porque a gente tem que preservar isso. Mas essa questão do piloto de avião é de uma cidade até grande aqui do estado de São Paulo, uma pessoa de uma família de posses, minha família tem um sobrenome até muito conhecido, e ele, o que aconteceu com ele, o Sidney? Ele teve uma desilusão amorosa. E dessa desilusão amorosa que ele teve com a esposa, ele começou a beber. E se enveredou pelo vício do álcool. E aí ele não conseguia se... É claro que o vício do álcool, ele perdeu o emprego. Ele não ia ser piloto de avião. Como é que é? Piloto de avião com alcoólatra? Não tem Primeira como. queda, né? Primeira queda. E aí, então, quer dizer, ele foi degringolando. E aí, o vício chegou a tal ponto que ele começou... Aí a esposa... que foi a causa, né? Já estava separada, a família começou a ter problema, e tentou com clínica, e ele foi parar na rua. E ele ficou tão envergonhado por causa da família, que ele saiu da cidade, começou a andar pelo Brasil, e aí ele não dava referência nenhuma. Ele não dava referência nenhuma, por quê? Porque ele tinha medo que a família descobrisse que ele estava naquela situação, tinha vergonha, medo não, tinha vergonha. E ele não voltava para a família porque ele não queria atrapalhar a família. Então, quantos e quantos casos nós temos de pessoas que estão na rua, que qualquer um de nós poderíamos, de repente, estar nessa situação. Agora, se a gente não tem um trabalho de espiritualidade, um trabalho que trata essas questões, de conversar, de acolher, a gente não ajuda essas pessoas de forma alguma. Porque aí, se você fosse falar que vai dar dinheiro, que vai dar emprego, que vai dar coisa, ela já tinha isso na família dela. É preciso algo mais. Os que temem o Senhor repitam: o seu amor é para sempre. As misericórdias do Senhor, eternamente eu cantarei, eu cantarei. Diácono, obrigado pela sua presença, obrigado por poder abrilhantar aqui o nosso programa,
destacando todo o trabalho realizado pela comunidade Divina Misericórdia. Que o Senhor possa vir quando quiser e quando puder. Nossos microfones estão sempre abertos para sempre mostrar o trabalho tão bonito que é realizado aí através do Senhor, da sua atenção com todos aqueles que estão à frente da comunidade. Parabéns pelo brilhante trabalho. Que Deus abençoe o Senhor, todo o pessoal que trabalha, para que possam continuar esta missão tão bela e bonita e tão escassa no mundo de hoje. Amém, nós aqui agradecemos e também fazemos o convite que ao passarem por Ribeirão Preto, pela cidade de Batatais, não só vá conhecer as telas de Cândido Portinari, mas também vá tomar um café conosco e ver o trabalho naquela cidade. Muito obrigado. Você ouviu Revista SDS-FM, o seu programa diocesano.